Oi, turminha. Agora a gente vai trabalhar ângulos formados por retas. Na verdade, essa aula a gente vai conhecer algumas retas. O que são retas coplanares, retas paralelas, retas concorrentes. Essa é uma aula que eu dividi numa aula anterior, que era de ângulos, tá? Página 126, por favor, pessoal, sempre o livro próximo a vocês, porque eu vou estar lendo aqui no livro e vou estar explicando aqui na lousa, tá? Então, página 126. Ângulos formados por retas. Observe as retas da figura abaixo. Ó, representei as retas, tá? Que estão aí no livro de vocês. Ele diz, a representação acima sugere que as retas R, S, T e U estão no mesmo plano. As retas R, S, U e T, elas estão nesse mesmo plano, que eu chamei esse plano de alfa, tá? Mesmo plano, tá? As retas estão. Retas que estão no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. Todas as retas, quando estão no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. Tá? Vamos observar especialmente as retas R e S. Vamos olhar apenas para a reta R e S. Tá? Esquece essas outras duas. Vamos olhar só para R e S. Ele diz o seguinte, elas são coplanares. Sim, elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. E diz o seguinte, por mais que prolonguemos, elas nunca vão se encontrar. Quer dizer, por mais que eu prolongue essa reta para lá, ou prolongue ela para cá, elas nunca vão se encontrar. Por isso, tá? Quando tem duas retas, que por mais que se estique, elas nunca se encontrem, elas são chamadas de retas paralelas. Tá? Paralelas. Tá? É como se falasse para você, como se fossem as paredes da sua casa. Ó. A parede de uma casa é paralela à outra. Tá? Por mais que você comece a esticar as paredes, elas nunca vão se encontrar. É claro, padronalmente, se a gente fizer aquela casa com os cômodos todos retangulares. Ok, pessoal? E aí tem uma definição embaixo, na página 126. Retas paralelas são duas retas coplanares, retas que estão no mesmo plano, e que não se interceptam, ou seja, elas não têm um ponto de encontro, elas não vão se encontrar, ok? Continuando agora, observe agora as retas T e R. Então vamos olhar agora só para a reta T, que é esta, e a reta R, que é essa. Esqueço essa e esqueço a outra. Vamos olhar só para essas duas retas, a T e a R. Aí ele diz o seguinte, elas são complanares. Sim, são complanares. Por quê? Elas estão no mesmo plano. E elas se cortam no ponto A. Olha, elas se cruzam aqui no ponto A. Olha a reta T, olha a reta R. Elas se encontram no ponto A. E aí ele diz, por essa razão, T e R são concorrentes. Significa o quê? Quando elas se cruzam em um ponto, elas são concorrentes. Aí ele diz, da mesma forma, ele coloca aqui, ó, da mesma forma, essas retas concorrentes, TS, o R e o S. O que ele quis dizer? Bem, ele já falou para a gente, tá? Que essa reta T e a reta R são concorrentes porque elas se cruzaram aqui, né? Mas ele falou também que essa reta T, se fizer com a reta S, elas são concorrentes, porque elas se cruzaram aqui no B. Agora, se eu pegasse a reta R com a reta U, elas são concorrentes? São, porque elas se cruzaram aqui no C. Se eu pegasse a reta U com a reta S, elas são concorrentes? São. Por quê? Porque só cruzaram no ponto D. O que você tem que imaginar é o que eu estou falando. Quando eu estou fazendo a relação com duas retas, eu esqueço as outras. Quando eu estou falando da reta T com a reta S, eu esqueço essas outras duas. Eu olho só para essa e só para essa. Aí eu reparei que elas se cruzam aqui. Se eu olhar só para essa e só para essa, elas se cruzam aqui, tá? Isso que você tem que sempre verificar qual reta você está se referindo, ok? Então, retas coplanares estão no mesmo plano. Retas paralelas, elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão se encontrar. E as retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Tanto é que vocês podem ver que ele fez uma definição logo abaixo do que eu falei. Retas concorrentes
São duas retas coplanares que têm um único ponto de intersecção, um único cruzamento, um único lugar que elas vão se encontrar. Ok, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da explicação de retas paralelas, retas concorrentes, retas coplanares. Eu vou dar uma pause, tá? Eu vou mostrar outros exemplos de retas coplanares, paralelas e concorrentes para vocês verem, tá? Vai ter só meu áudio, vocês vão ver só as imagens pelos slides, e depois a gente continua o resto do texto, que é mais um pedacinho, para orientar a tarefa de casa. Ok, pessoal? Eu vou dar alguns exemplos também em cima disso. Um minutinho só. Então, pessoal, agora eu vou mostrar alguns slides para vocês de outros modelos, outros tipos de retas de planos, retas coplanares, paralelas e concorrentes. Ok, pessoal? Então, o primeiro slide que vocês vão ver, eu estou falando de retas coplanares. Tá? Olha lá, retas coplanares. São retas que estão no mesmo plano. Vocês estão vendo que tem 3 desenhos aí, né? O primeiro é um plano, que está em verde, né? E esse plano eu chamei de beta. Essa letra aí em cima e à direita, que parece um Bzinho, mas é uma letra grega, tá? Chamada beta. Então, nós temos duas retas desenhadas, a reta R e a reta S. Não estão se cruzando, mas elas estão no mesmo plano, tá? Retas coplanares estão no mesmo plano. Se você olhar ao lado dela, nós temos um outro plano, que também é beta, tá? E tem duas retas também, a reta R e a reta S, tá? Só para vocês verem que não tem a posição. A reta pode estar de qualquer jeito, mas elas estão no mesmo plano. E abaixo nós temos em azul, né, um outro plano. Esse que é um alfa. Essa letra do lado esquerdo abaixo, essa é uma letra grega também, chamada alfa. E nós temos aí 3 retas. R, S e T. Ok, pessoal? Até nesse plano, se você olhar, nós temos duas retas aí que, se eu prolongar, vai virar uma concorrente e a outra vão ser paralelas, tá? Eu vou te mostrar para vocês, mas se vocês olharem para a reta R e a reta T, tá? Esquece a reta S do meio. Se você olhar para a reta R e a reta T, por mais que eu prolongue essas duas retas, mesmo saindo do plano, elas nunca vão se cruzar. Então, elas vão ser paralelas, a reta R com a reta T, ok? Apesar que eu vou dar um exemplo para vocês depois, já mostrando uma figura no próximo slide. E olhando, se você olhar para R e para S, se eu prolongar elas, elas vão se cruzar. Elas não estão se cruzando, elas ainda não são concorrentes. Mas se eu prosseguir esticando essas duas retas, elas vão ter um ponto em comum, tá? E aí elas serão retas concorrentes, ok? Vamos passar para o próximo slide? O próximo slide fala justamente de retas paralelas. Olha lá. Retas paralelas, duas retas são paralelas se pertencem ao mesmo plano, coplanares, e não possuírem ponto de interseção, ou seja, um ponto em comum. Então, vocês podem ver pelos esses dois desenhos, o primeiro lá, nós temos 3 retas, né? A reta R, S e T, e nesse caso você pode ver que a reta R e S, elas são paralelas. Então, eu coloquei lá embaixo, R é paralelo a S, porque eu posso esticar essas duas retas para o infinito e elas não vão se cruzar, ok? E no lado, vocês podem ver do lado, nós temos aqui 4 retas, a reta X e Y, tá? E as retas R e S. Tanto S, X e Y, já está lembrando uma coisa que vocês vão ver mais para frente, tá? Será plano cartesiano. A gente vai mexer como aquele jogo de batalha naval que a gente já jogou, né? A3, B4, navio, porta-avião. Acho que alguém já jogou isso, né? Mas mais para frente. Por enquanto, o que interessa é a gente conhecer as retas, né? E se você olhar para a reta R e a reta S, que está destacado em vermelho, elas são paralelas. Por mais que eu estique subindo essa reta para cima ou para baixo, elas não vão se cruzar. Então, elas são retas paralelas. Ok? Vamos agora para o próximo slide. Olha. Duas retas que estão em um mesmo plano são concorrentes
quando possuem um único ponto em comum. Ó, nós temos aí duas retas. No primeiro desenho, a reta U e V. Elas se cruzam em um único ponto. Estão vendo o ponto de intersecção? Não está nomeado com uma letra, mas vocês estão vendo onde elas se cruzam. Da mesma forma do lado, a reta R e a reta S. Tá? Pode ver que elas se cruzaram em um pontinho. Ok, pessoal? Então, isso daqui é uma demonstração de como são as retas. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Retas paralelas, elas por mais que elas se prolonguem para os lados, elas jamais vão se cruzar. Elas têm a mesma distância entre uma e outra. E reta concorrente cruza em um único ponto. Ok, pessoal? Agora eu vou dar um pause no slide e vou voltar novamente, continuando a leitura do livro e dando alguns exemplos para depois vocês poderem fazer a tarefa de casa, tá? Um minutinho só. Olá, pessoal. Continuando na página 126, ainda estudando sobre retas. Lá embaixo, onde a gente tinha parado, agora sim, ele diz o seguinte: observe agora observe novamente a representação acima. Pense e responda. T e R. Então, lá em cima, tá? Eu apaguei da lousa já, mas volto lá em cima, no comecinho da folha, nós temos aquelas retas, que estão no plano, nas retas são retas coplanares, que estão tudo no mesmo plano. Ele pede para que você olhe apenas a reta T e a reta R. A T e a R. E aí ele pergunta, elas são retas concorrentes ou são paralelas? Dá uma olhadinha lá em cima. Tá? Olha, tá? O que é concorrente, o que é paralela. Elas são concorrentes ou são paralelas? Olharam? Sei que a gente não está ouvindo, mas quem respondeu concorrente acertou. Pode ver que elas se cruzaram lá em cima. Elas se cruzaram, então elas são concorrentes. Continuando, olha o que ele diz agora. Quando duas retas são concorrentes, elas formam 4 ângulos. Tem os dois desenhos que estão aí, tá? Aí embaixo dizendo o seguinte, veja na figura T e R. Veja essa figura, as retas T e R, tá? Elas formam 4 ângulos, ó, que eu identifiquei com essas cores. Esse ângulo, este ângulo, este ângulo. Mas nenhum deles é ângulo reto. Lembra que o ângulo reto são aqueles ângulos que mostram a circunferência, que ele divide a circunferência em 4 ângulos iguaizinhos. E se você olhar, não estão iguaizinhos, tá? Então, o que ele diz? Nesse caso, as retas são oblíquas. Oblíquas. Elas são retas concorrentes, mas referente aos ângulos, quando eu vou fazer uma referência em relação aos ângulos, elas são retas oblíquas, ok? Aí ele faz o seguinte, olha do lado. Na figura direita, U e R. U e R, setas R e U, tá? Elas formam 4 ângulos. E todos os ângulos são retos. Se você olhar no seu quadriculado, eles são todos iguaizinhos, tá? Nesse caso, ele diz que as retas são perpendiculares. E, professor, eu confundi, mas elas são retas concorrentes ou perpendiculares? Elas são retas concorrentes entre retas. Se eu for fazer uma relação das retas em relação ao ângulo, elas são retas perpendiculares, tá? São retas concorrentes, como ele disse lá em cima, olha. Quando duas retas são concorrentes, elas formam 4 ângulos. Elas são retas concorrentes, tá? Formaram 4 ângulos, se cruzaram num ponto só. Mas quando os ângulos não são iguais, essas retas são oblíquas. E quando esses ângulos são iguais, elas são retas perpendiculares, tá? Não deixa de ser concorrente, mas são perpendiculares, ok? Lembrando que concorrentes em relação a retas, tá? Agora é o seguinte, eu vou dar novamente o stop, que eu vou colocar um exemplo na lousa, para poder orientar vocês a alguns exercícios. Na verdade, são acho que 2 ou 3 exercícios que vocês vão fazer na tarefa de casa, ok? Então, um minutinho, gente. Mas não esqueça, sempre que eu falei para vocês, gente, dá uma lida. Não é só porque eu li agora com vocês,
faça aquelas anotações, tá? Faça as anotações, para não se confundir, paralelas nunca se cruzam. Claro que você não vai escrever isso numa prova, né? Tá? Concorrentes, aqui se cruzam, mas está no céu, está engrifado lá, ó, vocês podem ver que está grifado. Retas paralelas são retas complanares que não se interceptam, tá? Ou seja, elas não se cruzam. Retas concorrentes são retas coplanares que têm um único ponto em comum. Elas se cruzam em um único ponto. Ok? E vou passar para vocês agora um exemplo que eu vou colocar na lousa e vou depois novamente orientar vocês a tarefa de casa. Ok, pessoal? 1 minuto só. Vamos lá, turminha. Vou dar um exemplo. Na verdade, será só um exemplo, porque a gente tem três exercícios da tarefa de casa. Mas, na verdade, a gente vai precisar mais desse exemplo para resolver a tarefa de casa de um exercício. Os outros dois, é só você dar uma olhadinha que a gente já fez, só que foi em forma de figura, para você poder responder. Esse exemplo é referente ao exercício 12 da página 127, tá? O exercício pede na página 127 que eu fiz um exemplo com outra figura, tá? Ele fala assim, agora complete a tabela abaixo. Eu não coloquei em forma de tabela, mas vou explicar para vocês a tabela, tá? Mas ele quer assim, olha, indicando a posição de uma reta em relação à outra, tá? Uma reta em relação à outra. Ele não quer saber da reta em relação à outra com ângulos. Ele só quer saber se são paralelas ou concorrentes. Lembrando que retas oblíquas ou retas perpendiculares é quando eu faço uma relação em relação a ângulos. Ele só quer que você identifique em relação às retas. Então, será ou paralelas ou concorrentes. Tá? Então, exemplo, eu fiz essa figura. As minhas retas A, B, C, D e E. Tá? Qual seria a relação entre a reta A e B? Olhe para A e B. Elas são paralelas ou são concorrentes? Vamos lá? Quem falou concorrentes, errou, porque elas são paralelas. Tá? Quem falou paralelas, ok. Elas são paralelas. Eu vou pular esse, tá? Depois eu falo para vocês porque eu vou pular esse. Agora, A e C. Se eu olhar para a reta A, só olho para A e olho para C. Esqueço as demais. Elas são o quê? Concorrentes, porque elas se cruzam aqui, né? Ó, A com a C, elas se cruzam aqui. Essas duas retas, esquece as outras, tá? Então, elas são o quê? Concorrentes. Ah, opa, essa aí é a que eu pulei. Essa é a que eu falei que eu vou fazer depois para vocês. Tá? Vamos apagar. Concorrentes é A com C. Essas são concorrentes. Tá? Olhando para C e E. Ó, a C e a reta E. Elas são o quê? A C com a E? Paralelas, né? Então, vem aqui e coloco paralelas. Ok? A B com a C. Se olhar a B e a reta C, eu só vou olhar para B e para C. Esqueça as demais. Elas são o quê? Concorrentes, porque elas se cruzam aqui. Então, elas são o quê? Concorrentes. Ok? Desculpa ali, gente, ficou meio apertadinho, mas escreve direitinho no caderno, tá? A lousa é pequena. Olhando agora as retas D e E. Ó, D e E. Elas são o quê? Eu sei que elas são perpendiculares, mas eu não estou fazendo uma relação com ângulos. Elas são o quê? Concorrentes. Então, vou colocar aqui concorrentes. Ok? Eu pulei essa, vou voltar agora para ela. Olha, C e D. Aí você vai dizer, ela não é nada. Não, elas são sim. Lembra, olha, essa reta, ela continua. Se eu continuar essa reta, porque eu estou falando isso, porque na tarefa de casa de vocês, tem retas que elas não se cruzando, mas você pode continuar completando ela. Então, olha, se eu continuar essa reta D, olha, ela vai continuar subindo. Elas vão se cruzar aqui, não vão se cruzar aqui? Então, elas também são retas concorrentes. Ok?
Elas não estavam se cruzando, mas eu tenho que lembrar que essa setinha, como eu falei para vocês, umas aulas anteriores, antes de a gente sair nessa pandemia, que essa setinha significava que ela continuava, ok? Uma reta, não tem começo, não tem fim. Então, se ela continuar, a reta C e D serão concorrentes. Ok, pessoal? Então é o seguinte, vamos à tarefa de casa. Não vou nem dar pause, já vamos direto para a tarefa de casa. Vocês de tarefa de casa, nós temos a página 127 e 128. Vocês vão fazer o exercício 12, 17 e 18, tá? 12, 17 e 18. Eu vou orientar para vocês o 12. O 12 é isso. Só que ele está em forma de tabela, tá? E você vai ter que fazer uma relação da linha com a coluna. Olhem já os que estão preenchidos, tá? Eu sempre vou falar linha com coluna. Você pode ver que se eu pegar a primeira linha com a primeira coluna, linha, coluna, tá? Então, se eu pegar a primeira linha com a primeira coluna, você pode ver que está tudo preenchido. Por quê? Relação A com A? Não dá para fazer, né? Vou fazer a relação do A com B, A com C, ou seja, eu vou até apagar só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, tá? Só que não seria esse exemplo, tá? Não seria esse exemplo da lousa. Então, o que ele quer dizer? Vou apagar aqui, tá, crianças? Depois não esquece, vocês voltam e copiam. Então, vocês estão vendo que tem uma tabela, tá? Vou construir uma tabelinha aqui. Mais ou menos, só para vocês entenderem o começo. Tá? Temos aqui. Aqui não tem nada, deixa eu até apagar aqui. Aqui. Lá. Vou fazer só um pedaço, tá, gente? Não vou construir a tabela inteira. Vocês estão vendo que, ó. Aqui seria o A, B, C, aí tem o D e o E. Aqui A, B, C, A, D e E. Pode ver que aqui está todo em branco. Por quê? Porque eu não vou fazer nenhuma relação do A com A. Então, quando eu vou fazer as relações, vocês vão olhar assim, olha, A com B, A com B. Se você olhar o A com B, ele já colocou no desenho que A com B são concorrentes. Então, ele já escreveu aqui, ó, concorrentes. Ele escreveu. Depois, ele fez o A com o C, que ele também já colocou que o A com o C, se você ver na figura de cima, elas são paralelas. E aí você vai fazer o A com o T, o A com o E, certo? Depois você vai fazer o B com o A. Pode ver que o B com o B, ele fechou. Por quê? Não dá para você fazer uma relação dele com ele mesmo. Eles não são nada, tá? Então você vai fazer o B com o A. Se você reparar o B com A, ele também já colocou concorrente. Ué, porque o A com B é a mesma coisa que B com A. Certo? E aí você vai ter que fazer o B com o C, o B com o D, o B com o E. É só preenchendo concorrentes ou paralelas. Gente, quando você estiver fazendo um por um, olha só para aquelas duas retas. Vou fazer o A com o D. Olha só para a reta A, olha só para a reta D. Esquece as outras. Elas serão paralelas ou serão concorrentes? Lembrando que algumas delas, não sei se é algumas, ou é uma ou outra só, você vai ter que continuar completando a reta para saber se identificar ela como paralela ou concorrente. Ok, pessoal? Então, por isso, faça com calma que você vai conseguir resolver isso, tá? Uma boa. E o exercício 18 é simples. Ele só pergunta no 17. Quanto tempo o ponteiro dos segundos leva para percorrer um ângulo reto? Já até explicamos hoje. Quem assistiu o começo da aula quer saber quanto tempo, quantos segundos ele vai levar para completar um ângulo reto. Tá?
E aí depois na 18 vai falar quanto tempo o ponteiro das horas vai levar para percorrer um ângulo reto. Quanto tempo? Quantas horas vai demorar para formar um ângulo reto? Ok, pessoal? Então, meninos, meninas, essa tarefa também é de desenho geométrico. Nós vamos fazer no caderno. Professor, precisa copiar essa tabela toda? Precisa. Se vocês acharem que vai ficar muito apertado, façam no caderno assim, tá? Façam no caderno uma tabela grande. Cuidado, isso é diretamente para alguns que têm letra grande, que vai querer fazer tudo apertadinho aqui. Não faça. Não vamos abreviar palavras, senão eu vou devolver para você e falar, refaça. Então, pega o caderno e vira. Faz isso. Escreve o enunciado, tá? 12, enunciado. Vira o caderno, faz a tabela bonitinha aqui, com espaço suficiente, responde tudo bonitinho, depois continua na outra folha fazendo 17 e 18, tá? Então, essa tarefa ficou sendo o exercício 12, 17 e 18. Repararam? Se vocês repararam, essa aula foi até um pouquinho mais curta que a outra. Então, aproveita agora, já começa a fazer essa tarefa com calma. Copia o enunciado direitinho, volta ao vídeo, verifica, porque hoje a gente só mexeu com retas, tá? Quantos são concorrentes, quantos são paralelas, que são retas coplanares aqui está no mesmo plano, mas na realidade a gente só mexeu com retas paralelas ou concorrentes, tá? Vamos ver se você vai saber identificar? Você vai sim, tá? Eu confio em vocês, fazendo com muita calma vocês conseguem. Tá, crianças? Novamente, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.